Bom dia, hoje quarta-feira, 11 de maio, estamos iniciando mais uma reunião matinal. Por aqui, a votação se iniciou aí, discussão no Senado para votação de afastamento da presidente Dilma, que deve terminar hoje, no final da noite. A previsão é que comece às 7 da noite a votação final, porque por enquanto a gente tinha visto 40 senadores para falar. Cada um pode falar 15 minutos, a gente está falando em 10 horas. Então a discussão é que poderia iniciar lá pelas 7 da noite a decisão final. A oposição fala em 54 votos a favor do impeachment, afastamento da presidente. Além disso, vendas no varejo em queda, muito ruins os números, daqui a pouco o Gustavo comenta mais sobre isso. E indicação, segundo o Valor, o Ilan, economista-chefe do Itaú, do Banco Itaú, iria para o Banco Central, por isso que as curvas de juros, os juros futuros em queda. O Gustavo também vai falar sobre isso, sobre o trabalho do Ilan que ele poderia efetuar e a expectativa no mercado. E Lula também, o ex-presidente Lula podendo voltar para as mãos do Moro. Sobre os mercados lá fora, assustando os investidores, o Brexit, seria isso? O Gustavo vai comentar melhor sobre o que é e por que está assustando os investidores nos mercados externos. Agora eu passo para ele para falar sobre tudo isso com um detalhe muito maior. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Pois é, os mercados lá fora estão um pouco assustados hoje pela manhã. A gente está acabando de começar a sabatina no parlamento do ministro das Finanças do Reino Unido e a decisão do referendo é justamente se o Reino Unido vai permanecer ou não na União Europeia. E para isso o ministro das Finanças ele vai agora no Congresso falar, no parlamento falar o que ele acha, quais seriam as consequências positivas e negativas para o Reino Unido de sair ou não da União Europeia. Então a gente está chegando cada vez mais próximo, dia 23 de junho será o referendo e as pesquisas estão praticamente empatadas, se tem algumas com uma diferença praticamente na margem, então tanto aqueles que defendem a permanência no Reino Unido quanto aqueles que são contra, eles estão bem empatados. A tendência pelos especialistas é que na última hora, se permanecer assim, o sentimento mais conservador pesa, porque tem bastante gente que ainda está bem definida. As pesquisas, as pesquisas não. O pessoal que está defendendo a permanência e a saída do Reino Unido, eles estão começando agora mais a fazer campanha, as campanhas estão começando agora, então por isso que está ficando mais acirrado, as pesquisas vão ganhando mais importância e os mercados vão ficando mais atentos. Obviamente, isso seria um precedente extremamente importante para outros países da região, então caso uma economia muito relevante como a do Reino Unido decida sair, será acompanhado exatamente cada detalhe para ver se isso vai ser ter tido como precedente para outras economias da região que têm intenção de sair também ou não. Indo para a parte doméstica, a gente tem então hoje a votação no Senado. A expectativa pelos levantamentos é que tenha pelo menos 50 votos a favor. A oposição ela tenta mobilizar para que tenha já mais o suficiente para que a outra votação, depois de 180 dias, já tenha essa maioria já nessa votação de hoje, já para sinalizar que é só uma antecipação, que já está certo o próximo resultado também. De qualquer forma, ficar atento aos votos. Na parte do Ilan como presidente do Banco Central, é uma sinalização importante, atendendo um pouco ao que os mercados falaram, ficar atento se ele já vai assumir logo de cara. Obviamente, o banqueiro central não vai já sentar na cadeira e já vai mexer na taxa de juros na primeira reunião, que seria para junho, mas é interessante ficar atento às suas palavras, se ele vai adotar uma postura um pouco mais firme e mais dura, que não vai tolerar muita inflação. Isso afastaria um pouco a possibilidade de início de corte de juros já nessas próximas reuniões de junho e julho, afastaria mais para o final do ano. Caso contrário, caso ele já fale que é importante ficar atento aos efeitos na atividade, aí sim, o mercado com certeza vai colocar mais um peso um pouco maior de corte para essas próximas reuniões. Hoje a gente teve, agora a parte de indicadores, a gente teve vendas no varejo e depois de um mês forte, no mês passado, um resultado forte, dessa vez uma queda bem maior do que o esperado, queda de 0,9% em revisão para baixo de resultados anteriores. O mercado aguardava uma queda de 0,6%. No acumulado de 12 meses foi uma queda de 5,8%, desde o início da série histórica em 2001, nunca tinha tido uma queda tão forte, então a gente vê que a economia ainda está sofrendo bastante, a atividade ainda está um pouco longe daquele chamado fundo do poço. Agora com a possível guinada, possível reversão na política,
Agora sim é para acompanhar como é que vai ser essa transformação para a economia real, como é que vai ser essa passagem, se realmente vai ter alguma mudança bem forte, mas de qualquer forma ainda estamos bem longe segundo os indicadores. E antes de devolver para o Celso, dois destaques: a negociação do Temer para os seus ministérios segue em pauta. A de destaque de hoje foi com o PRB, que rejeitou o Ministério dos Esportes e pediu o Ministério do Turismo. Isso pode fazer com que o Henrique Eduardo Alves, ele que é o mais cotado para o turismo, ele seja deslocado para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC. E outro destaque fica com a cassação do Delcídio do Amaral, o senador, ontem, e a consequência direta disso é que a denúncia contra o ex-presidente Lula ela volta para a primeira instância, volta para as mãos do juiz Sérgio Moro. A gente se vê logo mais no XP Connect às 11h30 com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui a FIT rebaixou algumas empresas, era esperado, porque ela já rebaixou o Brasil, então ela rebaixou Petrobras, Eletrobras, Cielo, Comgás e Localiza. Petrobras, um possível aporte no fundo da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, fala-se ali que poderia chegar até 6 bilhões de dólares, impressionante o tamanho que poderia ter do rombo, informação do Estadão. Tem também a Eletrobras, a ANEEL falou que a Eletrobras precisa devolver 2 bilhões de reais em valores históricos para o fundo setorial, reserva global de reversão, que seria ruim, a gente segue cético ativo. A Oi confirmando as 2.000 demissões, que a gente falou sobre isso ontem, e a Minerva anunciando um programa de ações também elevado. Na nossa mesa de aluguel, destaques para BRPR, Estácio, CSN, Vale 5, Natura, Itaúsa, Loja Gênero e Semig. No fluxo na casa, os locais terminaram um dia ontem net comprados em 10 milhões de reais e os estrangeiros net vendidos em 33 milhões de reais. Vale destaque agora sobre isso, Primeiro, os juros futuros em queda com a indicação do Ilan aí para Banco Central, seria extremamente relevante para trazer a inflação para dentro da meta ali, nos 4,5%, 5% para o ano que vem, o IPCA. Muita gente revisando o PIB também para cima, algumas casas, na expectativa de melhora, que a gente atinge esse ano o fundo do poço e com a expectativa de melhora com o Temer assumindo. Tem muita coisa para fazer, mas vale lembrar, o Gustavo sempre fala isso para a gente, O Itamar, quando ele assumiu com a saída do Collor, ele teve menos meses até as eleições e conseguiu fazer uma estabilização da moeda, uma melhora, inflação para baixo. E aí, hoje, o Temer assumindo, ele tem muito mais tempo, digamos assim, 31, 32 meses, para que possa realizar, sim, mudanças relevantes no país, como a reforma da Previdência, política e precisa da parte fiscal. Então tem oportunidade, a gente está preparando um relatório para vocês sobre cenários da Bolsa, impactos, para onde pode ir o Bovespa com o Temer nesses cenários, porque obviamente política, como diria um senador, falou pra gente, é igual nuvem, uma hora você olha, tá lá a nuvem, passa-se 30 segundos, você olha de novo, cadê a nuvem? Muda-se a todo instante. Vou ficando por aqui e, óbvio, a gente vai estar atento aí à votação no Senado, que deve ocorrer só no fim do dia. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira e eu volto no XP Connection junto com o Gustavo e o Ricardo Kim às 11h30 aqui na Infomoney. Um grande abraço, até lá.